Jesus. Amém e amém. Meus irmãos, abram as suas Bíblias em Isaías capítulo 6. Eu quero ler com você e retomar a mensagem de quarta-feira. Na quarta-feira, nós abordamos aqui, nós estamos ministrando uma série, como nos portar diante das autoridades. Como eu devo me portar? Na primeira fase desta série de mensagens, nós falamos sobre a responsabilidade enorme que temos, porque nós podemos escolher aqueles que vão presidir o Estado, né? No caso aqui o município, mas daqui a 2 anos será o país e o Estado, no caso. Serão eleitos governadores, senadores, deputados e também o presidente ou a presidente. Nós não sabemos o que será na época dos candidatos, mas sabemos que nós vamos votar, isso nós sabemos. E nós falamos sobre esse assunto, sobre a responsabilidade do cristão, numa época em que se escolhe o governante. Na primeira fase, nós abordamos que não se escolhia, né? O governante, ele estava no poder pelo poder da espada. É o caso de Nero, imperador de Roma. Roma governou pela maior parte, sobre a maior parte dos países da sua época. Foram muito poucos espaços que eles não conquistaram a autoridade. Mas, assim como Roma, seja os gregos, seja quais forem os povos, era o poder da espada que determinava os governos. Nós, no Brasil, temos o governo regido pela democracia, onde cada cidadão tem uma responsabilidade. Nós, cristãos, devemos valorizar isso. E aí, no decorrer das mensagens, abordamos todos os assuntos, creio eu, para esse momento satisfatórios para um cristão. E em cada mensagem, eu fiz questão de abordar, claro, dentro de uma visão que Deus estava me dando, né, na Escritura, que isso é tão importante como ler a Bíblia, como orar, como ter uma vida de testemunho. Por quê? Porque ainda que nós vamos morar no céu, somos cidadãos do céu, nós habitamos na terra, e enquanto estivermos aqui, nós precisamos nos relacionar entendendo a nossa responsabilidade como cidadão. Eu não posso absolutamente viver como se eu fosse somente prestar contas com Deus e habitar com Ele um dia na glória, aliás, como se eu não fosse lidar com a prestação de conta envolvendo todas as coisas, não é? Então, nós não utilizamos os púlpitos das nossas igrejas. Eu creio que assim as igrejas batistas, de uma forma, por muito tempo, já historicamente, nós não agimos no púlpito ou com os membros da igreja com vistas a influenciar o voto. Não, de forma alguma. Mas, tanto é que só lá na minha casa eu revelei quem eu votei hoje, né? Revelei para o meu garoto e para a minha esposa, é claro. Mas eu não dialoguei com ninguém falando o que iria fazer, a fim de deixar claro que o nosso foco é a pregação da palavra. Nós cremos que um pastor é um profeta de Deus e que ele não deve se vender para nenhuma motivação local, seja do candidato A, B ou C, ou aquele que é muito legal, que é uma pessoa que todo mundo ama, mas há um ministério muito maior, que é o da pregação da palavra de Deus. A pregação da palavra é maior do que qualquer outro assunto nesta terra. Infelizmente, não é todos os lugares que se pensa assim. Você sabe muito bem que você deve ter visto nas redes sociais. Meu coração muito se entristece, porque fazem parte do corpo de Cristo, são nossos irmãos, mas não é todo pastor que tem esse entendimento. Infelizmente, irmãos, púlpitos foram usados. Quando eu digo púlpitos, porque o pastor é uma figura que representa uma igreja. E púlpitos foram usados para declarar A, B ou C. E eu quero deixar claro isso, eu estou falando sobre os pastores e a sua conduta.
Você, membro da igreja, você deve ter o seu candidato. Eu estou falando, é claro, numa próxima eleição, já se acabou tudo, já quanto à campanha, enfim. Mas você deve ter o seu candidato, você deve ter sua vida normal, visando alcançar que seu candidato seja eleito. Claro, mas há uma tarefa aos profetas de Deus, em especial aos pastores. Nós temos algo superior. Eu já ensinei aqui sobre isso, que até mesmo times de futebol não devem estar nos púlpitos. Como assim? Estou eu aqui pregando e exalto que sou do time A. E aí um visitante é do time B que não se dá com o time A. Será que a pessoa vai ouvir o que eu estou pregando? Normalmente a pessoa tende a ficar receoso, né? E aí, para você ter uma ideia como isso é forte, um advogado, por exemplo, ele não pode colocar no seu celular, por exemplo, um som relacionado a um time de futebol. Ele não pode ter no seu escritório nada que identifique ou fé ou alguma coisa como times, por exemplo. Por quê? Porque, semelhante aos pastores, ele precisa estar neutro, porque ele tende a defender uma pessoa independente do time que ela torce. Então, eu quero deixar isso claro como ensino para a igreja, que nós possamos propagar essa realidade, né? De forma que seja visto que existe um padrão e que isso possa abençoar as pessoas. Há uma missão muito mais potente do que torcer para um time de futebol, irmãos. Quero deixar claro aqui isso. Com todo o respeito ao amor que você tem para o seu time, mas o seu time não vai subir para a glória como uma bandeira que você vai torcer lá no céu por ele, vai ligar a sua TV, vai ver o jogo. Isso tudo vai se acabar um dia, tá? Tudo vai se acabar, né? E eu estou dizendo isso sem nenhum interesse de menosprezar o time A, B ou C. Eu estou falando que existe um assunto mais importante e que nenhum outro assunto pode ofuscar esse. Qual é o assunto mais importante? O ide por todo mundo e pregai o evangelho. Esse assunto é mais importante. E aí eu já deixo a recomendação para você. Você, nessa campanha agora, você brigou com alguém por causa de candidato, meu irmão, você olha bem o que é mais importante para você. Sua relação com Deus ou o que você pensa sobre as eleições. Seu relacionamento com Deus, porque a Bíblia diz que a ninguém deveis a não ser o amor. Então você deve ter o entendimento de que você foi chamado para algo superior, que deve encher o seu coração, acima de tudo, em nome de Jesus. Então, você foi lá para a rede social, você falou, aconteceu, já tem 2 ou 3 amigos que já não são mais seus amigos. Meu irmão, em nome de Jesus, a missão nossa é superior a qualquer coisa. E nós temos uma missão de ser sal e luz do mundo. Sal da terra e luz do mundo. Então, agora, eu quero, de certa forma, eu vou recapitular o que eu preguei quarta-feira, mas eu creio que você vai ouvir de forma bem animado para a glória de Deus. Vamos lá? Isaías 6, a partir do verso 1, diz assim: No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e a aba do seu manto enchia o templo. Os serafins estavam acima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam os seus rostos, com 2 cobriam seus pés e com 2 voavam. Clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Os umbrais das portas se moveram com voz de arcanjo, os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e o templo se encheu de fumaça. Então disse eu, repita, então disse eu, ai de mim que vou perecendo, porque sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios. Mesmo assim, os meus olhos viram o Rei,
o Senhor dos Exércitos. Então, um dos serafins, porém, voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tinha no altar com uma tenaz, que tirara do altar com uma tenaz. Com ela tocou a minha boca e disse: vê, isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e purificado o teu pecado. Verso 8, bem forte. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei, e quem há de ir por nós? Então disse eu, diga mais forte, então disse eu, envia-me, eis-me aqui, envia-me. Glória a Deus. Pai, na tua presença estamos e te pedimos, nos abençoe, Pai. Nos abençoe com a nitidez da tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Então, o texto se refere a um episódio do chamado de Isaías. Isaías foi chamado por Deus em meio à perda de um rei. Um rei morreu. Esse rei era o rei Uzias. O rei Uzias foi um dos reis que mais reinou, no caso do reino de Judá. O seu reinado teve 52 anos. O rei Uzias começou ainda um garoto de 16 anos a reinar. Ele fez grandes coisas, o povo prosperou em seu tempo. Ele foi um rei que conquistou muitas batalhas, que serviu a Deus com expressão. No final, ele morreu mediante uma desobediência ao Senhor, se deixou elevar o seu coração, e o Senhor o repreendeu, e ele morreu depois dessa repreensão, ficou doente, certamente ele teve lepra e morreu dessa enfermidade, mas ele reinou durante 52 anos. E ele foi um grande rei para o povo. E seu reino se findou, se acabou. Foi um ano difícil. E o profeta Isaías diz: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor. E o Senhor estava, no texto, o Senhor estava como, irmãos? Verso 1 aí. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado num alto e sublime trono. Veja, a evidência que Isaías traz é que o trono de Deus estava muito mais alto. Ele primeiro começa falando do trono de Uzias, estava vazio, ele tinha morrido, Uzias estava morto. Mas ele declara que na visão que ele teve, ele viu o trono de Deus acima. E aí vem o fundamento do que eu acabei de falar aqui sobre a nossa conduta. Muito forte isso. O que deve reger a nossa vida, tema da nossa mensagem, é como nos portar perante as autoridades, da série que estamos ministrando. E nós estamos agora, hoje, continuando sobre esse foco, esse assunto, que é: os nossos olhos devem estar não no trono da terra, não no governo da terra como sendo o início e o fim que define a nossa vida, mas os nossos olhos devem estar no alto e sublime trono que está acima do governo local. Daqui a pouco, ou daqui a algumas horas, ou talvez já se saiba disso, e por favor não veja na internet, por favor, preste atenção aqui. Já se saiba quem é o prefeito, ou se vai ter segundo turno, nós não sabemos, eu não sei, eu não vi, não procurei saber. Mas independente do que aconteça, nós entendemos que as nossas vidas pertencem a um Deus que está sentado no mais alto e sublime trono. E se a notícia não for boa para você, se não foi o seu candidato que você votou, se talvez você só terá notícias ruins, porque você, tanto para um como para outro, nenhum deles se elegeu. Meu irmão, não tire os olhos do trono, que é o trono que define a nossa vida. E é daí que tem um dos fundamentos do que eu acabei de dizer, que um pastor, eu preciso prezar pelo que eu tenho de maior valor dado por Deus, que é a pregação do Evangelho, a pregação da palavra de Deus.
Eu não devo ser visto como alguém que é um apoiador desse ou daquele candidato. Não, eu como pastor, eu. Por quê? Porque diante de Deus eu assumi uma missão, cuidar de um rebanho. Cuidar de um rebanho. E cuidando desse rebanho, a ênfase que eu devo dizer a este rebanho é que eles devem pôr os seus olhos em Deus acima de tudo. E volto a dizer, como cidadão, você deve ter a responsabilidade. Aí vem, você pode procurar lá no canal da igreja no YouTube as outras mensagens. De quarta-feira deu uma pane no YouTube, deu um problema doido lá, não salvou a mensagem, não tem essa mensagem, mas você pode ver no Facebook, na página do Facebook que a igreja tem. Então, nós temos um padrão estabelecido por Deus. Esse padrão, irmãos, é que eu vou olhar para o trono de Deus acima de tudo. Não importa se o governo local não foi segundo a nossa expectativa. Não importa se os candidatos que eu votei, nenhum foi eleito. Não importa. Se bem que agora é muito fácil, né? A votação, irmãos, uma votação tranquila, só 2 votos você tem que dar, prefeito e vereador. Luta mesmo é daqui a 2 anos, porque deputado estadual, federal, senador, né? Então, é muito mais complexo para muita gente. As pessoas, às vezes, têm que levar por escrito mesmo, porque não consegue gravar todos os números. Mas, independente disso, nós vamos atuar como cidadãos de forma responsável, sim, mas sempre entendendo que não importa o que é ou o que foi, importa a nossa vida pautada no trono de Deus. Agora, vamos observar se você leva em consideração o trono de Deus. Quem olha para o trono humano permanecerá de cabeça baixa. O trono está vazio. Mas quem olha e vê a visão do trono que está acima de tudo, é um alto e sublime trono. Ele tem o impacto dessa visão. O impacto dessa visão vai gerar essa pessoa olhar para a própria vida e aí só depois olhar para o povo, vendo a realidade do povo. O que foi que aconteceu com Isaías? Isaías declara no verso 5, acompanhe. Versículo 5. Então disse eu, ai de mim que vou perecendo, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Veja que primeiro ele declara, eu sou um homem de lábios impuros. Essa história, irmãos, de ter uma experiência com Deus, mas o dedo aponta para todo mundo, essa história não é bem desse jeito, para não dizer que não é, né? Não é. Estou querendo ser muito legal com você aqui, né? Para dizer que não é. Não é. O impacto da experiência com Deus gera primeiro eu ver os meus pecados. E aqui, meu irmão, no nosso tempo se transformou isso. Se esse texto fosse escrito por muitos cristãos do nosso tempo, estaria escrito diferente. Eu vi o Senhor e Ele me deu muitas bênçãos materiais. Eu vi o Senhor, Ele me deu um casamento. Eu vi o Senhor e Ele me deu filhos. Eu vi o Senhor e Ele me abençoou com o emprego. Porque o peso de uma pessoa em trevas se perdeu. Uma pessoa em trevas é uma coisa, irmãos, tão forte, que causou Deus se mover dos céus para resolver o problema. O homem escolheu o pecado, e Deus escolheu resgatar o homem do pecado. Então, um homem em trevas é uma coisa muito séria, mas no nosso tempo há outras coisas sérias que concorrem com isso. Você pode ver, por exemplo, eu já contei aqui, eu já fui pregar num lugar que só depois me falaram que eu não poderia falar as coisas que eu falei. Também não me avisaram. Se tivesse me avisado também ia ser viagem perdida, né? Eu fui pregar uma vez num lugar, aliás, foram mais de uma experiência, onde eu não poderia falar de pecado. E aí terminou naquele dia que eu preguei, dizendo que ali tinha gente que estava com a vida em pecado, e em pecados mais horríveis que alguém pudesse cometer. E terminou no final, chamando à frente, ver aquela multidão de gente, muita gente veio,
e as pessoas ali se derramando. Quando terminou, me disseram que eu não poderia ter entrado nesse assunto. Só o pastor da igreja poderia falar sobre pecado. Aí eu teria dito, digo, olha, então não vou pregar, porque eu prego o que Deus me manda falar. Então, eu me lembro que preguei e nunca mais me convidaram também. Espero que não tenha sido por causa disso. Mas eu estou dizendo isso só para dizer para os irmãos que existe sim pessoas que não gostam desse assunto. Né? Ouviu a história de um pastor, foi pregar numa igreja e chegando lá, disseram, ó pastor, aqui o senhor não pode falar de adultério, porque tem uma pessoa aqui que dá uma contribuição muito grande, uma pessoa muito rica, e ela fica chateada se alguém confrontar. Então o senhor não pode falar desse tipo de pecado aqui, com adultério, por exemplo. Aí foi citando, né? E aí, mas o senhor pode falar de judeu, pode falar mal de judeu, de árabe, de todo esse pessoal que não tem nenhum aqui na igreja. Mas o resto o senhor não pode. Ou seja, as pessoas querem ouvir uma palavra. Eu ouvi agora recentemente uma palavra, né, um movimento nos Estados Unidos, já antigo, só eu que tive conhecimento agora, chamado Nova Hermenêutica, onde essa nova hermenêutica é constituída de ouvir o povo. Existem igrejas nos Estados Unidos, onde um grupo de pessoas da igreja se reúnem para ouvir as necessidades de pregação que eles entendem que o pastor deve pregar. E aí, nesse grupo que se reúne semanalmente, tem que ter todas as possibilidades de grupos que há na igreja. Se tem alguém a favor de cotas raciais, né, vamos dizer assim, tem que ter alguém ali disso. Nessa instituição, se tiver alguém que é a favor de uma série de coisas, de grupos que no nosso tempo tem, né? Essas pessoas fazem parte, jovens, os mais velhos, as senhoras, e ali eles vão colocando o que eles acham que o pregador, o pastor da igreja deve pregar. E literalmente é eles que fazem as séries de mensagens que o pastor deve pregar. E eles entendem que quando o pastor está pregando agora, é a voz da igreja que ele está representando, e eles ficam ali satisfeitos de ver o pastor pregando de acordo com as necessidades dele. Meus irmãos, isso tudo, nós vamos jogar tudo isso no lixo, isso tudo aí, nós vamos queimar tudo isso aí, que certamente, eu não falei tudo, porque alguns podem ficar bem irritados com o que eu vou falar, não quero desviar o foco, não sentindo no meu coração que deveria ser tão enfático. Mas essa realidade que talvez você ficou chateado de ouvir, que existe uma coisa como essa, existe nos corações das pessoas, elas só não falam. Aonde, se pudessem, elas escolheriam determinadas partes da pregação que elas gostariam que fosse retirada. Quando toca na área que a pessoa não quer mudar de sua vida. Quando toca nessa área. Então nós não devemos esperar ouvir a voz para agradar o nosso coração daquilo que nós entendemos que devemos dar atenção. Quem sabe o que nós precisamos é o Senhor, irmãos. E é Ele que é o Senhor, não é nós que somos o Senhor. Você quer ver uma indicação de que é você que está no controle? Se você chega aqui, ou até mesmo você que está em casa, já não aguenta mais o culto. Já ouviu aquela fala? Agora o pastor vai orar, depois vai vir o ministério de louvor, vão cantar 3 cânticos, aí depois vem dízimos e ofertas, aí depois de dízimos e ofertas, o pastor ora pelos aniversariantes, apresenta uma criança, se tiver para apresentar, aí ele depois prega 1 hora. Muito monótono. Muito monótono. Ou seja, a pessoa, ela espera um Silvio Santos no púlpito, né? Ela espera um programa de TV, que tenha sempre novidades. Ela já morreu, essa pessoa já morreu espiritualmente. Irmãos, o que nos move no culto é quando nós fechamos os olhos para orar e sentimos a presença de Deus. E é isso que nos move. É isso que nos faz querer de novo, orar de novo.
O que nos faz nos envolver e nos lançar para Deus é sentir a sua presença, ouvir a sua voz. E no culto você pode também ter tudo isso. Mas se você não consegue participar, para você é um ritual, você deixou de ter contato com Deus, que é o que abrilhanta esse encontro aqui. O Senhor com a sua presença, com o seu Espírito, o Espírito Santo. O que move as nossas vidas é esse contato com Deus. Se não é religião, irmãos. O culto foi lindo, eu assisti o culto. Você não é para assistir o culto, você é para participar do culto. E participar do culto se participa cantando, orando, sentando e levantando na hora que alguém pediu aqui na frente e tal. Mas, independente disso, é muito maior, aliás, do que isso. É a sua vida inteira que compreende esse culto. O culto vai terminar aqui tal hora, sim, mas quando você sair, o culto continua. O que é culto? É aquilo que é feito para a glória de Deus. E o culto é um momento da sua vida para a glória de Deus. Mas a sua vida toda deve ser para a glória de Deus. Então, Isaías recebeu o impacto da visão e ele viu os seus pecados. O assunto aqui, irmãos, não era, se fosse escolher, né? Isaías teria dito: Senhor, que bom que o Senhor apareceu. Olha lá o que você vai fazer quando o Senhor escolher outro rei. Porque, irmãos, cada rei que assumia era uma expectativa de como ia ser. A maioria dos reis de Judá e de Israel foram reis infiéis ou parcialmente fiéis, se é que pode existir isso. Mas Isaías não conseguiu lidar com outro assunto. Ele só conseguiu ver os seus pecados. E depois, ele falou também sobre o pecado do povo. E por fim, Isaías, ele profere o quê? Ele é purificado e ele recebe um chamado para a pregação. E ele declara: eis-me aqui, final do verso 8, envia-me. Eu finalizei quarta-feira dizendo que essa é a dinâmica que Deus opera até hoje. Deus deseja até hoje que você tire os olhos do governo da terra, ainda que com toda a responsabilidade cidadã, cristão, temente a Deus, obediente às autoridades para a missão que elas foram constituídas, para somar, contribuir com elas, em oração principalmente. Mas seus olhos devem estar na missão que o Senhor Deus, assentado no trono, te deu. E aí, o texto de Atos dos Apóstolos, por favor, vamos passear um pouquinho ali por Atos dos Apóstolos, no capítulo 1. O objetivo dessa leitura de Atos dos Apóstolos, o capítulo 1, é destacar que aquilo que aconteceu em Isaías sobre a ênfase ao trono de Deus permanece até hoje. A ênfase é o Senhor e a missão que Ele nos deu. Meus irmãos, tudo isso vai passar. Nós não vamos subir com esse prédio. Nós não vamos habitar na terra com esse prédio que Deus nos deu, mas nos deu para usar aqui. O que vai subir para a glória são pessoas. Por isso que a ênfase não pode ser o que temos, mas é o que somos para Deus. E Deus, quando olha para a terra, espera olhar seus filhos. Não é aquele que é pastor, né? Não é aquele... Irmãos, quero deixar claro que pastor não é patente, viu? Não é patente, não, é função. Quantos entenderam o que eu estou falando? Pastor, não diga isso, daqui a pouco vão lhe desrespeitar. Irmãos, eu não tenho medo de nada disso, porque, primeiro, não é patente, é função. Ser pastor não é ser um general de uma igreja. É ser um trabalhador nas mãos do Pai numa missão, pastorear, cuidar de gente. E é claro, semelhante a um pai, vai encontrar um momento ou outro um filho que não está correspondendo. Claro, mas isso aí é o Deus, dono do rebanho, que trata.
porque eu não posso alcançar o coração de ninguém, só Deus. Então, qual é a visão que eu devo ter? Eu devo ter a visão de que eu também, como servo de Deus, tenho a mesma tarefa diante do Senhor. E aí o texto de Atos dos Apóstolos, você já conhece, ele se refere ao momento em que Jesus estava com os discípulos já antes de subir para a glória. E o texto diz assim, versículo 3, aos quais, depois de ter morrido, se apresentou vivo com muitas incontestáveis provas, sendo visto por eles por período de 40 dias, falando a respeito do reino de Deus. Verso 4, leia numa só voz. E certa ocasião, estando comendo com eles, ordenou-lhes, não vos ausentei de Jerusalém, mas esperai a promessa do Pai, o qual de mim ouvistes. Pois João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. Verso 6 em diante, até o verso 8. Aqueles que se haviam reunido perguntaram-lhe, Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino de Israel? Ele lhes disse, vós não vos importa saber os tempos ou as épocas que o Pai determinou pelo seu próprio poder. No entanto, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Veja bem, aqui Jesus, ele esteve com os discípulos 3 anos e meio, morreu, ressuscitou, e agora, por espaço de 40 dias, estava com os discípulos. Qual a ênfase aqui? O perdão dos pecados já tinha acontecido. Isaías viu o Senhor e logo em seguida veio perdão dos pecados, reconhecimento, arrependimento, perdão dos pecados. Os discípulos já tinham visto o Senhor e por espaço de 3 anos e meio, e agora estavam reunidos com Ele. E olha o assunto, ele chega e diz, olha, vocês vão ficar em Jerusalém, verso 4. Fiquem em Jerusalém até que a promessa se cumpra. Que promessa era? Serem cheios do Espírito Santo. Está aí no verso 5. João batizou com água, mas o Senhor, ele promete o batismo no Espírito Santo. E aí o verso 6 diz, aqueles que se haviam reunido, quem é que se havia reunido? Os discípulos. Logo mais à frente você vai ver quem são, está aí a partir do versículo 13, do mesmo capítulo. Olha só qual é a fala deles. Aqueles que se haviam reunido perguntaram-lhe, Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino de Israel? O reino a Israel? O que significa isso? Como eu disse no início, Roma governava. Tenho comentado sobre isso, tenho falado sobre isso no decorrer das mensagens. Roma governava sobre eles. E você sabe que nem sempre foi assim. Quem era Jesus? Quando o anjo chega para Maria, ele diz, olha, está para vir aí, vai nascer o Senhor, o Salvador, o descendente de Davi. E o seu reino não terá fim. Em resumo, o seu reino não terá fim. Então Jesus vem sob a ótica de um rei chamado rei Davi. Qual era a marca de Davi? Matou o leão, matou o urso, matou o gigante Golias, foi plenamente, acredito, pela Escritura, o maior general de Israel e o maior rei de Israel. E Jesus vem sob essa ótica da descendência de Davi. E todo judeu achava que o Messias, ou pelo menos a maioria, ele viria e lideraria o povo como Deus, por meio de Davi, foi vitorioso sobre todos os inimigos. Eles achavam isso. Até hoje você encontra em Israel quem pensa que o Messias será um grande general. E aí, irmãos, Jesus não fez nada disso. Jesus não estabeleceu o foco no reino da terra. Pilatos até chegou para ele e disse, olha, quando Jesus estava para ser julgado, estava sendo julgado, e aí Jesus não responde Pilatos. Ele pergunta uma série de coisas e ele não responde. Aí Pilatos, brabo da vida, diz, olha, não sabes tu que eu tenho o poder de te soltar
ou de mandar matar, em outras palavras. Aí Jesus diz o quê? Sim, mas você não teria poder se do alto não tivesse sido dado. Ou seja, Jesus tinha conhecimento dessa realidade que eu estou dizendo. O alto deu poder para você estar aqui, para você estar aí sentado nessa cadeira. Eu me recordo, quando nós começamos a falar sobre isso, eu citei que deveria, para você se aprofundar, ler o texto de Daniel, quando é estabelecida uma visão de uma grande estátua, que era composta de vários materiais, uma parte de metal, outra parte de ouro, outra parte de barro, e assim vai. E a revelação de Deus dizia que essa estátua representava vários governos, vários reinos que viriam um após o outro. E o texto declara que quem governa sobre quem governa na terra é o Senhor. Quem define os reinos é o Senhor. E o Deus dos céus, mais uma vez, estabelece um padrão que estava no Antigo Testamento, agora no Novo Testamento. Qual é o padrão? A pergunta que os discípulos fizeram: restaurarás tu a Israel o seu reino? Ou seja, nós vamos voltar a ter um rei e sermos livres dos nossos inimigos governamentais? O Senhor vai nos libertar de Roma? E aí o que Jesus responde, irmãos? Verso 7. Não vos pertence saber os tempos ou as épocas que o Pai determinou pelo seu próprio poder. Não pertence a vocês esse assunto. O que Jesus estava dizendo? Tira os seus olhos desse assunto. Coloque os seus olhos na missão que agora eu vou apresentar diante de vocês. Qual é a missão, irmãos? Verso 8. No entanto, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Ou seja, seja quem for o prefeito, seja quem for os vereadores, você não pode sair da missão que o próprio Deus estabeleceu para você. O que Deus está ministrando aqui sobre nós, irmãos, é que você deve sim falar de política, deve se interessar pela política, porque a política é o que determina, entre aspas, a nossa vida no dia a dia. O que você compra, se você vai ter emprego ou não, eu estou falando de forma humana. Você tem que se preocupar em quem que vai ser o candidato ou o eleito. Se é candidato, automaticamente está com a possibilidade de ser eleito, seja quem for a pessoa, nessa eleição ou na próxima, ou quantas mais vierem. Nós falamos aqui domingo passado, são duas coisas que não se abre mão para que o cristão possa dizer: nesse eu vou colocar meu voto. A pessoa tem que ser honesta, e tem que ter interesse de buscar sabedoria para governar. Essas duas coisas não se negocia. Honestidade, você pode ter um candidato muito inteligente, mas não é honesto. Não se negocia. Se você, irmão, sabia que o candidato você votou sabendo que esse candidato não é honesto, você pode pedir perdão a Deus, meu filho, pode pedir. Você pecou. Não concordo, pastor. Assista a pregação de domingo passado, antes de falar isso. Porque se veja bem, o Nero queimou Roma. Você já conhece a história, eu falei aqui. Nero queimou Roma. E o que ele fez? Ele queria queimar Roma para construir uma Roma imponente, poderosa, bonitona. Ele queimou e colocou a culpa nos crentes, os cristãos. Nero era louco, irmãos. Se você for ver a história dele, como é que ele tratava a sua própria família, sua mãe, por exemplo, a própria mãe dele, você vai ver que ele não era bom da cabeça.
Só que Nero foi para o poder pelo poder da espada. Agora você imagina se fosse pelo voto. Quem queimou Roma, se fosse pelo voto? Quem votou em Nero, meu filho. Queimou Roma indiretamente. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? Eu estou dizendo que todo e qualquer resultado desse voto em quem você sabia, que já foi, né? Se é que foi. Aí é só você que sabe que o voto é secreto. Você sabe que essa pessoa, pode até não ter ganhado, mas você colocou lá, você sabe que ela não era honesta, biblicamente você compactuou com o erro. E aí, meu irmão, se você torcer o nariz, se disser que vai sair da igreja, não pode fazer nada por você. Não posso fazer nada. Eu estou falando da palavra de Deus, é inegociável. Inegociável. Eu não posso mudar a mensagem para agradar quem quer que seja. Existe uma pouca vergonha instalada na sociedade atual. A pessoa faz qualquer negócio para poder seus objetivos pessoais irem adiante. Nós não fomos chamados a isso, nós fomos chamados para que a visão de Deus seja estabelecida na terra. E a visão de Deus está estabelecida por meio do Evangelho. Então, irmãos, pessoas que vão ser verdadeiros missionários são pessoas que têm Deus como autoridade. O que Jesus estava dizendo para os discípulos era: tire os seus olhos desse assunto. Irmãos, virava e mexia, o assunto voltava. Você lembra quando Jesus foi ser preso? Quando Jesus estava sendo preso, Pedro pegou uma espada e cortou a orelha de uma pessoa. E aí Jesus diz: olha, guarda a tua espada. O que Pedro estava sinalizando ali, irmãos? Ele queria agir com a violência para libertar, para impedir que Jesus fosse preso. Mas essa prática era comum pelos judeus da época. A espada. Então, esse assunto volta aqui na presença de Jesus. Senhor, restaurarás tu o reino a Israel? Meu Deus do céu, depois de 3 anos e meio ministrando sobre a sua vida, vocês ainda vêm com esse assunto. São palavras como essa que me deixam tranquilo da vida, que eu suporto tranquilamente. Irmãos, eu me recordo de quantas vezes eu tive que ensinar a mesma coisa para uma pessoa. É lendo passagens como essa que eu encontro fôlego para entender que o ser humano é o mesmo em qualquer época. Jesus não veio mexer com o governo local. Ele veio buscar e achar o que se havia perdido. As pessoas. Então, você está nessa missão? Você gosta dessa missão somente? Você só olha de longe essa missão? Você é para estar comissionado. E nada é mais importante do que isso. Nada é mais importante. Volto a dizer, tudo que nós temos hoje vai se acabar um dia. Tudo que nós somos hoje aqui diante dos homens não vai existir um dia, irmãos. Mas a vida diante de Deus permanece para sempre. O que é que nós vamos escolher? A minha oração é que você escolha ouvir Jesus, que mais uma vez ele está reforçando o que lá no Antigo Testamento foi dito. Olhe para o alto e sublime trono, largue o pecado, comissionado você deve estar. A quem enviarei? Quem há de ir por nós? Isaías disse: eis-me aqui, envia-me. O chamado de Deus é que em meio a esta sociedade, em meio a uma eleição ou outra que vai vir ou já foi, nós somos missionários nas mãos do Senhor. E nós não podemos nos enveredar por outras coisas. Por isso, irmãos, que o povo de Deus não pode se vender para político nenhum. Eu já disse isso aqui. Uma vez um candidato perguntou para mim: pastor, o que eu posso fazer pela sua igreja? Eu digo: não, rapaz, é o contrário, é o que nós podemos fazer por você. Eu vou orar por você, ajoelha aí. Vou orar por você, pedir ao Deus dos céus ter misericórdia de você.
Então, a igreja de Deus tem uma missão muito potente. Nós não vamos nos submeter a princípios humanos e buscarmos nos dar bem com esses princípios pessoais. E se você está envolvido com qualquer destas coisas, largue esse pecado aí, meu irmão, e se converta e mude de vida e aceite uma missão, que essa missão é ir por todos os lugares, pregando o Evangelho, sendo a testemunha de Jesus. Portanto, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Quantas vezes alguém já me perguntou, pastor, mas por que não se vê o poder como antigamente? Não se vê o poder como antigamente porque a cabeça da pessoa pensa em tudo quanto é coisa, menos que ela é uma missionária, um missionário. Não, pastor é que é para se dedicar. Não, pastor que é para jejuar. Não, pastor é que tem que se preocupar com a pregação. Meu irmão, é todo convertido. As pessoas que estão ao seu redor, só você vai poder alcançar em Cristo Jesus. Quantas vezes, irmãos, eu já vi casos de pessoas que nunca me receberiam em suas casas. Nunca. Porque eu não gosto de crente, muito menos de pastor. Mas gosta do amigo que cresceu com ele. E esse amigo se converteu. Aliás, isso é uma estratégia de oração. Eu sempre orei para que Deus salvasse as pessoas ao redor dos meus familiares. Eu me lembro quando meu irmão mais velho, meu irmão mais velho, duríssimo para a fé, hoje já não é mais, hoje ele vai para o culto e tudo, já me reconhece como pastor e tudo, respeita. No dia do pastor, ele até me deu felicitações e tudo, e disse para mim coisas muito, que eu lembrei que lembro com muita alegria. Mas nem sempre foi assim, né? Mas nesse tempo que não era assim, a minha oração é: Senhor, salva os amigos dele, porque ele vai ouvir a pregação por ele. Irmãos, tinha um amigo inseparável do meu irmão, e Deus converteu ele e a família. Aquele amigo, amigão, onde ele estivesse, esse amigo estava. Converteu ele e a família. Eu fui visitar o meu pai um tempo, e lá, eu fui num culto, e lá eles estavam comemorando 6 anos de aniversário daquela igreja, e as pessoas dando testemunho e tudo, e ali eu vi um cumprimento de um milagre de Deus, porque eu me lembro que eu tinha começado um propósito de oração, para que Deus salvasse as pessoas ao redor do meu pai. E aí eu pude notar que quem cuidava do gado é uma das pessoas da igreja. O meu pai já tem 70 e poucos anos, né? Ele não sai pelo meio do campo correndo atrás do gado. Então tem uma pessoa que faz isso com um cavalo e vai lá e cuida e faz uma série de coisas e tudo. Meu pai faz umas estripulias lá, mas ele não podia fazer não, irmãos. Aliás, meu pai, ele jura que tem 40 ainda, 35, né? Uma das histórias do meu pai, ele caiu lá, estava botando um mourão principal, de canto de uma cerca, o principal da cerca, vai puxar todo o arame liso, todo o arame parpado. Aí ele estava cavando, esse é um dos mais grossos e potentes, aí ele estava cavando, caiu lá dentro, quebrou a costela, sentiu muita dor, ficou lá dentro e disse: e agora como é que eu saio daqui? Saiu, terminou de cavar com a dor intensa. Terminou de cavar, pegou o mourão, jogou dentro do buraco, aí ele foi para casa, depois de ter colocado o barro dentro, socado com o socador, aí ele foi para casa. Ele me contando essa história, eu digo: meu Senhor, 70, na época eu tinha, eu acho, 68 por aí, né? Mas 68, que ficou com a costela quebrada meses, sentindo a dor. Aí, mas para algumas coisas lá ele tem esse ajudante. Irmãos, eu pude notar isso. O vizinho do lado, o vizinho da frente, o vizinho do outro lado, todo mundo convertido. As pessoas que vinham lá para visitar, a maioria tudo crente. E eu pude notar que o número de igrejas, são 3 igrejas ao redor. Ele pode escolher qual vai. Eu creio nisso. Eu creio que Deus, Ele ouve essa oração. Agora, por quê? Porque o foco é a salvação das pessoas. E eu quero convidar você, mediante essa mensagem. Se você precisa de um conserto na sua vida, meu irmão, se conserte. Olha, a sensação é muito forte, que nós precisamos nos arrepender. Nós precisamos de conversão. Está muito podre, irmão, as coisas.
Está muito complicado. Se arrependa. Mude de vida. Você que está em casa, mude de vida, meu irmão. Todas as coisas vão passar. Só uma permanecerá para sempre. São pessoas. E a sua palavra, palavra de Deus. Fique de pé no seu lugar, vamos orar. Feche seus olhos. Meu Pai, tenha misericórdia de nós. Nos ajude, Senhor. Nos ajude, meu Pai, a nos mantermos firmados no trono que está acima de todos. Nos ajude, Pai, a ver com os olhos do Senhor. Dai-nos, Senhor, a percepção da missão, que é maior do que todas as coisas. Retira de nós, Senhor, toda dureza de coração, toda necessidade própria, toda visão humana. Retira, Senhor, de nós. E dai-nos a Tua palavra, latente no nosso coração. Claro seja o entendimento da Tua palavra em nós. E que o nosso coração seja um lugar onde o Espírito Santo tem liberdade para trazer enchimento. Sejam cheios cada um, Senhor, cada um dos Teus filhos. Nós tenhamos uma vida cheia do Teu Espírito. No nome de Jesus, levante as suas mãos.